caminhos por onde andei, as cantigas que ouvi e cantei, nessa terra que tanto nos traz. Sou mineiro, sou Minas Gerais. A viola, o tambor, os sabores, são amores vivendo em mim. São encantos da natureza, é beleza que não tem fim. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais. Minas é encanto por todo lugar. Minas, a história mostra o seu valor. É a fé nas montanhas e vales. Minas com muito amor. Minas Turismo Gerais. Olá, iniciamos mais o programa Minas Turismo Gerais. Pessoal, em janeiro já está indo embora, hein? Quem diria, o ano está voando. Um mês atrás nós estávamos comemorando Jingle Bell, está chegando o Papai Noel. Daqui a pouco nós já estamos em ritmos de carnaval. Última semana de janeiro. E hoje nosso programa é especial. Um grande violonista, músico, instrumentista, Celso Faria. Prazer, Celso, você está no nosso programa Minas Turismo Gerais. Prazer, Sérgio. E estamos aqui para bater um papo sobre violão, sobre música, sobre a música brasileira, né? E essa tradição riquíssima que a cultura brasileira tem. Conosco também é jornalista, apresentadora, palestrante, professora, tudo que você quiser, consultora, é só procurar a Maria Amélia Ávila, minha amiga, grande jornalista, companheira de anos e anos aí no jornalismo. Prazer, Maria Amélia, você está conosco. Ei, Sérgio, muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui, prazer conversar com o Celso também. Prazer, Maria Amélia. Prazer é meu. Celso, fala pro pessoal como é que esse... Eu vou contar uma história. Eu tenho um filho hoje de 25 anos, Serginho. E sempre que eu passava numa loja de instrumentos musicais, eu parava para ele, mostrava o violão para ele, Maria Amélia, para ver se ele queria. Mas ele sempre gostou de bola, então o negócio dele era bola. O violão eu olhava e falava, meu filho, que instrumento bonito, bacana. Como é que foi essa paixão pelo violão? Desde sempre. A paixão ela começa com a música, de uma maneira geral, e a partir de um determinado momento você escolhe, ou você vai cantar, tocar piano, tocar violão, flauta. Agora, como na maioria das casas brasileiras, na minha casa tinha um violão. Era um violão de Giorgio. Você se lembra dessa marca dos violões? Eu lembro dela. A gente tinha duas marcas muito famosas no Brasil. Elas de origem italiana e eu acredito que elas eram rivais. Assim, era a de Giorgio e a Giannini. Então, quem tinha um violão de Giorgio tinha ali o seu ciclo de amizade com aquele pessoal da de Giorgio. E o Giannini também. Então, na minha casa tinha um violão de Giorgio. Isso acho que foi o início de tudo, com certeza. De eu me interessar pelo violão, né? Eu tenho um irmão que é quase 10 anos mais velho que eu, e ele fazia aula de violão popular. Aquele violão que você toca, se acompanha, canta, né? Claro que eu comecei dessa forma, mas depois de um tempo, os solos, aqueles famosos solos de violão, ou solo de guitarra, começaram a chamar a atenção. E aí eu comecei a partir para esse lado de tirar de ouvido os solos, né? E teve um dia, Sérgio, que foi um dia crucial da minha vida, que eu ouvi uma música solada por um violonista inglês. E eu achei aquilo tão surpreendente que eu decidi estudar a partitura sozinho, eu não tinha professor, e começar a aprender violão clássico também sozinho, porque eu não tinha professor. Então essa música a música da minha vida. Ela chama-se Shot Choro, do Vila Lobos. Só pode tocar. Vamos lá. Vamos começar. Vila Lobos. Pelo ainda, início, né? Vamos começar pelo início. Vamos lá.
Ai, que lindo! O detalhe, a técnica. Mandar um abraço pro meu Marcos Martini, ele é músico e tá falando Opa. assim que tocar violão tem segredo, lógico, tem sentimento, técnica, inspiração, ritmo, melodia, intensidade, leveza, ensaio, improviso. Isso é grande. Realmente, Grande. né, Celso? Isso aí é. Tem. E carinho, né? Porque Mu- eu brinco que o violão, quem toca violão, abraça o violão. Abraço o violão. E é um instrumento que você toca no coração. Né? Diferente, por exemplo, de um piano, diferente do. O violino você toca também, né? Na parte esquerda, né? Mas o violão se abraça e ele está no coração. Então é um instrumento muito afável. O violão, olha só, Maria Amélia, Sérgio, é um instrumento que não tem muito som, muito volume. Mas numa serenata a gente sempre escuta o violão à distância. Mas é harmonia, né? É um instrumento harmonioso, é um instrumento aconchegante. E é um instrumento que ele é mais pro grave que pro agudo. Diferente, por exemplo, de uma flauta. Diferente de um violino. Então, ele é um instrumento típico para serenata por conta disso, porque ele é um instrumento grave. Então, quando as pessoas estão de longe, estão caminhando, estão fazendo uma serenata, a gente sempre escuta o dedilhar, o ponteado do violão. Né? Então, dentre outras coisas, como foi dito aí, tem também a perseverança. Um dos segredos de tocar um instrumento, não só o violão, mas qualquer instrumento, tem a perseverança, tem o trabalho, tem o estudo. Você passeou e foi estudar fora, né? Foi, na verdade, tocar fora também, aprender Sim. mais fora e tudo mais. Mas qual que é a diferença de tocar o violão de uma música fora daqui e como você tem, né, e já participou do programa, o charme do violão mineiro? O que é isso? O que faz? Qual que é a diferença? Olha, o charme do violão mineiro foi uma série de entrevistas que eu fiz no meu canal do YouTube durante o período da pandemia. E foi um período, todos nós sabemos, muito complicado. Foi um período onde as atividades presenciais elas foram interrompidas. E eu pensei, puxa vida, como é que a gente pode contribuir nesse momento, né? Para amenizar esse impacto, né? E eu sou um violonista, né? Eu conheço várias pessoas que tocam violão, tocam piano, tocam flauta, cantam, etc., contrabaixo. Não, mas eu, particularmente, o Celso Faria, eu sou especialista em violão. E aí eu entendo que existe uma cadeia produtiva em torno do violão. Não só o violonista, mas existe toda uma cadeia produtiva. Por exemplo, o jornalista que divulga o violão, o que ele pensa do instrumento? Quais são as músicas de violão que ele gosta? Né? Eu tive uma surpresa, a música que os jornalistas mais se referiram durante as entrevistas foi Manuel Aldaz, do Toninho Horta. Foi uma música como todos os jornalistas que eu entrevistei, eles falaram Manuel Aldaz. Por exemplo, o que um produtor, uma produtora, ela entende do violão? É diferente de um piano, é diferente de um canto, é diferente da música popular, né? E, óbvio, os violonistas, os compositores. Então, foi um conjunto de entrevistas que eu fiz durante o período da pandemia, que são 40 entrevistas. Talvez, quem sabe, a gente continua no futuro, para entender um pouquinho da presença do violão nas terras mineiras, né? Os compositores que já faleceram foram entrevistados, quer dizer, alguns estudiosos, né, que se debruçaram sobre a obra de alguns compositores que já faleceram, compositores. Por exemplo, o Celso Adolfo deu uma entrevista belíssima, porque ele é um cantor que utiliza o violão como suporte criativo. Né? E uma série de pessoas, o Fernando Araújo, que foi meu professor e que logo depois nós gravamos um disco de música do Francisco Mignoni. Então, quem tiver a curiosidade de saber um pouquinho sobre o violão no estado de Minas Gerais, pode acessar o meu canal no YouTube, que é o canal do Celso Faria, e que tem lá 40 entrevistas que chama-se O Charme do Violão Mineiro.
Até porque aqui o cenário aqui em Minas para a música sempre foi assim, pulsante, né? Desde sempre. Desde o período do ouro, a gente tinha sempre muita gente fazendo música e de música de qualidade. Naquela época, grande parte da produção era música religiosa. Depois, com o tempo, essa produção cai, porque o dinheiro vai acabando. Né? A gente tem um período muito forte da música de banda, das bandas marciais e também das serenatas. E a partir de determinado momento, a canção popular ela vai assumindo um protagonismo, né? Que culmina com o Clube da Esquina, por exemplo. Culmina com a produção regional, que a gente tem o Celso Adolfo, a gente tem uma série de compositores do norte de Minas, onde a cultura é muito vou citar forte. um que é meu amigo, meu consultor, e que fez essa apresentação, essa música no início, encerramento do programa, chama Sérgio Moreira. Sérgio Moreira. Sérgio Moreira é um grande violeiro da melhor qualidade lá do norte de Minas, trouxe o Rubinho do Vale aqui, trouxe outros aqui. E interessante que a Ana Maria Amélia falou, Minas Gerais tem a seresta, serenatas. E tem a diversidade. Minas né? é um estado diverso. Ao mesmo tempo que a gente tem uma música regional, a gente tem o Clube da Esquina, que é uma música que tem... mundo, né? Uma música que tem um sotaque mineiro, mas com influências internacionais. E a gente tem também, por exemplo, o João Bosco, que é de Ponte Nova, que é uma figura essencial na música brasileira, o irmão dele, o Tunai. Né? No sul de Minas, a gente tem também, por exemplo, o Edinho Santa Cruz, que é um músico que ele teve presente na trilha sonora de várias novelas da TV Globo, acho para mais de 15 ou 20 novelas. Inclusive, o Edinho, acho que foi o primeiro link internacional do Fantástico, isso na década de 70. Então, Minas Gerais é um estado muito rico. Sim. E a presença do violão na música mineira, ela é fundamental. Né? O violão é o portador das harmonias, dos acordes dissonantes da música do Milton, da música do João Bosco, da música do Edinho, né? E da música regional do Celso Adolfo e de tantos outros. E sempre onde tem uma roda de conversa, sempre tem um violão. Sem dúvida. Né? É aquela coisa meio que parece que aconchega, né? Que traz as pessoas para perto para poder dar uma... Verdade. Né? É uma coisa, como você disse assim, vem do coração, vem do mas coração. É um aconchego. O violão, ele tem essa coisa, né? Tem essa característica. As notas, elas são mais... Tem essa harmonia tem e uma tem suavidade, esse charme. Tem esse charme. Além de ser, né, o estudioso da música, o Celso, daqui a pouco vai tocar mais pra gente, Maria Amélia, para vocês, vários recados aqui, mandar aqui pro nosso amigo Fernando Ângelo. Maravilha, o Fernando Ângelo jornalista. Me lembro dele na TV Globo. Isso, antes. nosso companheiro de... Um beijo, Fernando. Fernando, um abraço. Dia 15 de fevereiro, Fernando Ângelo já vai fazer a apresentação, a primeira do ano. Entra lá no Instagram do Fernando Ângelo Imitador. Dia 15 de fevereiro? Agora é. Olha. Entra lá, Fernando Ângelo Imitador. Num sábado, né? Se não me engano. Tá mandando um abração para você também, Maria Amélia. Virgínia Cândido, boa tarde a todos. Boa tarde, Martins, doutor Rogério. Doutor Rogério é músico, gosta do violão. Ele é juiz de direito, mas ele aposentou, então hoje ele dedica a música e toca violão, toca piano. Um abraço. Virgínia Cândido e outros estão mandando aqui, daqui a pouco eu leio. O Celso me presenteou com 2 livros aqui. Deixa eu te ajudar. São obras que você fez a várias mãos, mas isso é interessante, que esses têm partituras também, né? Isso, sim. Bacana demais. É um dos músicos que foram focados nessa série de programas, O Charme do Violão Mineiro. É o José Augusto de Freitas, que atualmente ele é pouquíssimo conhecido, e aí a biografia, o álbum de partituras, ele vem justamente para preencher essa lacuna. O Freitas nasceu na cidade de Rio Pomba, em 1912, na Zona da Mata. Mineiro. E se mudou para o Rio de Janeiro, em 1920. E ele desenvolveu, até a década de 1930, uma carreira instrumental, violonística, talvez a mais importante do Brasil até aquele momento.
A partir de 1940, nós não conseguimos detectar o motivo correto, que ele foi saindo da cena artística, da cena musical, e faleceu em 1990, completamente desconhecido. Olha que coisa. É uma situação muito curiosa. E uma das entrevistas que eu fiz foi com um grande estudioso do violão brasileiro, Jorge Melo, e logo depois o Jorge me chamou para escrever a biografia do Freitas. Foi um trabalho de 3 anos, recolhendo dados, matérias de jornal, entrevistas, e a gente conseguiu documentar a vida do Zé Augusto de Freitas o máximo possível, né? E logo depois, o Ivan Pascoito, da editora Legato, nos convidou para fazer o álbum de partituras do Freitas. Esse aqui. Que exatamente, que é esse aí. E encontra onde? Só no seu Instagram? Não, o álbum de partituras, ele está disponível nas casas de música. Certo. Se você coloca no Google, em qualquer ferramenta, José Augusto de Freitas, partituras, você vai encontrar. Tem em Brasília, na Musimed, tem em São Paulo, nas casas de música de São Paulo, do Rio também. E, infelizmente, aqui em Belo Horizonte, nós não temos mais casas onde vende partitura. Ó. Nem essas lojas de instrumentos E musicais? Essas lojas, elas estão voltadas para cordas, instrumentos e acessórios. Partituras não tem mais. E é uma coisa assim que não dá para a gente entender, né? Porque a gente precisa. Ainda mais com esse cenário do mineiro dentro da música e não ter uma loja que venda, é uma coisa que a gente não consegue entender. A última loja que eu me lembro que vendia partituras, ela chamava A Musical, ficava na rua Tupis, no centro, próximo ao Autumn Palace. E essa loja... Hoje, provavelmente, só nos sebos, né? No sebo, sim. No sebo a gente vai encontrar. Nós vamos encontrar partituras. Né? Então, esse trabalho do Freitas é um trabalho de resgate de um nome muito importante para a história do violão, não só mineiro, o violão brasileiro. Vamos ouvir uma música do Freitas? Vou até porque quem nos apresentou Sim. foi o Brás Pagani. Sim. O Brás está nos mandando aqui um abraço. Abraço. O Brás está lá em Três Corações, parabéns. Competente, entrevista, sucesso sempre. Sucesso para você nessa carreira de sucesso que você tem. Quem quiser, entra lá no Instagram do Celso, tá aí, o João vai colocar, Celso Faria Oficial, e vai tocar agora. Vamos ouvir então uma música. Eu vou tocar, mas eu vou ouvir também. Tá? Uma música do José Augusto de Freitas, Lamentos d'Alma. É um choro dele, original para violão. Aqui, eu tô imaginando. Isso é um chorinho, né? É um chorinho. É. E o interessante da produção do Freitas, como de outros violonistas do momento dele, isso nós estamos falando da década de 1920, é que eles inventaram um jeito de fazer um choro para o violão. Ah, mas tem diferença de choro de violão, de choro para flauta? Tem.
a flauta é um instrumento melódico. Então, o choro da flauta, ele tem outros caminhos. Se for uma melodia mais rapidinha, fica mais a cara da flauta. Fica mais, a gente usa o termo idiomático. Agora, o violão não, tem outras características, o choro para violão. E o Freitas vai estar exatamente nesse momento de invenção de uma música puramente instrumental brasileira para o instrumento. Isso é bacana. Agora, Celso, eu estava lendo, são 120 mil músicas que entram no streaming, brasileiras, que entram no streaming. Como que você analisa esse cenário e o que o violão, né? Como que o violão está atrelado a essas 120 mil músicas? Ou seja, deixaram de lado em algum momento, a maioria ainda utiliza o violão, não utiliza? Ah, sim. Eu acho que, com certeza, o violão está mais presente que nunca na produção musical atual. Não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Eu acredito que essa é a grande... Como que eu te digo? Talvez... Diversidade, não? O grande problema. Não. O grande problema, porque hoje a questão não é mais você gravar e disponibilizar. É a pessoa saber que a gravação está naquele momento. Você imagina, 120 mil, imagina no mundo todo quantos áudios entram todo dia, né? Então a questão não é mais da produção, da feitura, a questão é da divulgação, né? E aí eu acho que a pessoa, o compositor, o músico, ele tem que estar muito certo de qual que é o público dele e procurar direcionar a sua produção para aquele público. Que não adianta, nós temos públicos e mais públicos, né? Uma diversidade muito grande. Talvez hoje a gente tenha uma diversidade que nunca houve na história da humanidade, né? Então eu acho que o profissional da música tem que, além de fazer esse trabalho todo, né, vamos supor, de compor, de gravar, ir no estúdio, porque essas etapas, elas continuam as mesmas. Não dá para fazer uma gravação com pouco cuidado. A gravação tem que ser em um estúdio de qualidade, com uma captação muito boa de áudio, um tratamento né, muito bom. E depois ele tem que direcionar isso para o público. Mas dessas músicas, como que seria assim, o cenário do violão dentro dessas 120 mil? Quando o compositor ele começa a criar, ele cria com o violão ou ele cria com outro instrumento? Depende do compositor. Por exemplo... O que é o mais normal? Não, depende do compositor. Vamos dar alguns exemplos diferentes. Nós estamos falando muito de Minas Gerais, vamos ficar nos exemplos mineiros? Não. 2 amigos. Wagner Tiso, ele cria no piano. Porque o instrumento dele é o piano. Que ele domina. Agora o Toninho Horta, grande compositor mineiro também. O instrumento dele já é o violão ou a guitarra. São instrumentos similares. Então, assim, eu acredito que grande parte das músicas do Toninho já são feitas no violão. Vou fazer uma pergunta, saindo um pouco aí de Minas, aí, mas o João Gilberto e o Tom Jobim escutar umas músicas que tem hoje fazendo sucesso, eles devem ficar muito tristes. Devem revirar no túmulo. Eu acho que o Tom Jobim... Devem dar uma reviradinha, né? Ou seja, você sabia... Sofrendo, porque tem umas músicas que... Tem. Então, e estilos musicais que também... Em primeiro lugar aí, não sei como. Puxa vida, não tem uma poesia igual aí que você tocou, que a gente acompanha. Isso é uma questão mercadológica muito forte. Agora, você falou do João Gilberto. Você sabia que o João Gilberto morou em Diamantina por 8 meses? Não. E foi antes dele gravar. Né? Então, eu acho que vale a pena uma reflexão. Foi se inspirar nas montanhas de Minas. Será que... Porque a música antes, a música que dominava, né, não é
toda a música, mas a música que dominava era de grandes orquestras, com cantores com grandes vozes. Uhum. Por exemplo, o Chico Alves, o Nelson Nelson Gonçalves Gonçalves. e vários outros. A gente pode lembrar também da Dalva de Oliveira e outros cantores. As cantoras do rádio, Marlene e Emilinha Borba. E o João Gilberto, ele vem com uma proposta completamente diferente. Tem aquela história do 8 ou 80, né? João Gilberto é exatamente isso. É uma proposta de uma música mais intimista e que ele reduz toda aquela massa da orquestra que acompanhava os cantores, ele reduz tudo aquilo a um violão. Olha só. E aí ele vai tocando uma... Né? Por exemplo, ele faz uma batida que ficou conhecido como batida de bossa nova, e ele reduz tudo para um instrumento. E a voz também é uma voz assim, quase sussurrante. Ele canta de uma maneira quase sussurrante. Então fica a indagação. Será que nesses 8 meses que ele residiu em Diamantina, que é a terra uma das terras Seresta? Da Seresta. Seresta mineira, né? Que tinha como um dos grandes JK, cultuadores o da presi- Seresta, é o o ex-presidente. próprio presidente. Sim. Será que ele não se inspirou naquele ambiente musical para desenvolver esse estilo de tocar e de cantar? De repente, a bossa nova nasceu em Minas. Pode ser, hein? Quem Aí. sabe? Quem sabe? foi gestada aqui, Foi né? gestada, exatamente. Ô, É, João, se não nascida, gestada. o Celso também trouxe, né, 2 CDs aqui. Você queira falar sobre eles? Claro, Celso? claro. O primeiro CD é esse que está abaixo, o Recital Mineiro. Esse CD foi muito interessante. E no meio de uma turnê que eu estava fazendo na Europa, eu pensei, gente, olha, essas músicas são muito bem compostas para o violão. 2 compositores que moraram em Belo Horizonte, um Belo Horizontino de nascimento e outro por adoção. O de nascimento é o Carlos Alberto Pinto Fonseca, que foi regente do Ars Nova. Tava lembrando Aquele o nome coral agora. fantástico, ele foi regente do Ars Nova por 41 anos. E o outro é o Arthur Bosmans, que foi trazido para Belo Horizonte pelo Juscelino Kubitschek em 1944 para dirigir a Orquestra Sinfônica Municipal. E eles compuseram essas obras ainda na década de 1970. E eu fiz uma pesquisa e eu descobri que essas obras não haviam sido gravadas na sua totalidade. Eu falei assim, vou fazer isso. E aí eu já estava estudando as obras e gravei. É um álbum de 2019, onde eu implementei também uma série de 23 concertos de lançamento em Belo Horizonte e no interior do estado. 2020 veio a pandemia, eu não consegui mais trabalhar o CD, né? Mas fica o registro. É um disco que tocou em várias rádios, em vários programas de violão, tanto nas Américas quanto na Europa, né? E esse segundo é um trabalho da música do Lorival Silvestre, um compositor nascido em Belo Horizonte, radicado na França desde a década de 70, que ele me convidou para produzir o disco. Então é um disco de músicas que tem, por exemplo, flauta e violão, flauta, violino e violão, harpa e violão. Olha que combinação diferente. Harpa e violão. Diferente, mas soa muito bonito, E várias formações diferentes. E aí ele me convidou para fazer o disco. Gravamos aqui em Belo Horizonte e ele levou vários para distribuir nos conservatórios da França, para mostrar a música dele, mostrar a sonoridade do Lorival Silvestre, né, com intérpretes de Minas Gerais. Foi uma das condições, né? Vamos fazer um disco com o pessoal de Minas Gerais, Toca um que é pouquinho de pra grande gente. valor. Vou tocar. Né? Eu vou tocar. Uma pra gente Eu vou poder. tocar uma música que todo mundo conhece. Todo mundo conhece como uma canção, mas que na verdade é um prelúdio de violão, que é o Gente Humilde, do Garoto, do Vinícius de Moraes e do Chico Buarque.
Sensacional. Olha, é lindo isso. É emocionante. É emocionante. Ô, Celso, eu vou fazer uma pergunta aqui de um leigo, né? Que a gente é apaixonado com a música, vendo aí você tocar. E qual a diferença de tocar com a unha Uhum. e com a palheta? É, Direto com a unha, né? é que quando a gente toca com a unha, você tem a possibilidade de tocar 4 ou mais cordas ao mesmo tempo. Olha, Por exemplo, a palheta, você Ela limita. Você, né? você vai limitar um pouquinho, você vai ter que dar um golpe, né, na direção, ou para baixo ou para cima. Ela nunca vai conseguir tocar as notas ao mesmo tempo. Com a unha tem uma outra questão que ela acompanha a curvatura do dedo. A palheta geralmente ela é mais reta, né? Então isso vai implicar também na qualidade, né? na produção do som. Agora, a gente tem, falando de violão, a gente pode falar também de outros instrumentos que são tocados com palheta. Isso com uma tradição assim de vários séculos, como por exemplo o bandolim, que a gente conhece muito o bandolim brasileiro, mas tem o bandolim original da Itália, né? O bandolim italiano. O bandolim, o cavaquinho, esses instrumentos todos são tocados com palheta por conta também da corda. Isso é uma coisa importante, porque a corda desses instrumentos é uma corda de metal, é uma corda mais dura. E o violão de concerto já é um instrumento com corda de nylon, é uma corda mais macia. Você acha que a música, né, o violão, ele ficou muito difundido depois do Paco de Lucia? Que ele foi um fenômeno, assim, né? Ele foi um fenômeno. Eu acredito que, sim, ele ficou muito divulgou, difundido, né? muito. Mas outros também, anteriores a ele, divulgaram. No caso do violão clássico, tem um outro espanhol também, um violonista de nome André Segovia, que ele foi o grande nome da história do violão. Ele, por exemplo, Villa-Lobos compôs para André Segovia, compositores no México, na Espanha, na Itália. Então, assim, a partir da década de 1920, vários compositores dedicavam músicas ao Segovia. Então, assim, no caso do violão clássico, o Segovia é um dos grandes, né? No caso do flamenco, que é o caso do Paco, ele, sem dúvida, ele fez uma carreira gigante e influenciou muito. Agora, a gente tem no Brasil também alguns violonistas marcadamente com características, né, do violão brasileiro, também foram muito influentes. Baden-Powell. Baden-Powell foi o Garoto também. O Garoto ele foi muito importante, mais para o Brasil do que para os outros lugares, porque ele viveu muito pouco. Ele viveu 39 anos somente. E quando ele começou a fazer sucesso fora, ele faleceu. Mas a gente tem um paralelo a ele, ao Garoto, que é o Laurindo Almeida. Não sei se vocês conhecem o Laurindo. O Laurindo é um dos violonistas mais importantes da história de todo mundo. O Laurindo, dentre outras coisas, gravou teve mais de 140 gravações, participando do disco só dele, e ganhou 5 Grammy. É isso. E até hoje, quando eu falo, tem um brasileiro que ganhou 5 Grammys. Assim, é incrível. Instrumental. É instrumental. O Laurindo gravou para Hollywood vários filmes, coisas de centenas de filmes. Então, por exemplo, tem o Bandolim do Poderoso Chefão, é ele que está tocando. Olha. E tem várias... A gente até não se dá conta disso, né? Mas a trilha sonora é muito importante. De repente, é aquela música que marca a sua vida. Que marca aquele momento. Que marca quem está assistindo para sempre, né? Exato. Então, o Laurindo foi responsável em colocar a música em várias produções cinematográficas. Lá, sim, nos Estados Unidos, ele é conhecido. O Laurindo mudou para os Estados Unidos com o fechamento dos cassinos no Brasil. Se não me engano, em 1947,
47 ou É por aí. 48, não me lembro ao certo. Eu não estava eu não tava lá, né? Mas mais ou menos isso, 47 ou 48, ele se mudou para os Estados Unidos e viveu todo o tempo lá, né? Até o seu falecimento em meados da década de 1990. Interessante. Agora, eu toquei esse Gente Humilde e eu preciso contar uma história dessa música. Obviamente, nós conhecemos com a canção, né? Em certos dias em que eu penso em minha gente. Essa letra foi colocada muito tempo depois da composição da música. Uma letra genial do Chico Buarque e do Vinícius de Moraes. Agora, essa música, ela foi composta em Pedro Leopoldo. Ouro Leopoldo? Pensei que era Ouro Preto. Pedro O Leopoldo. Vinícius gostava muito de Ouro Preto, né? Mas ela foi composta Até que pelo ele conhece- garoto. Ela Ele foi conheceu o João Bosco e Ouro Preto, o Vinícius de Moraes. Exatamente. Mas a música, ela é do garoto, ela não é do Do Vinícius, Chico e do nem do Vinícius. Vinícius. Eles colocaram a letra. Ah, tá. E essa música foi composta pelo garoto em Pedro Leopoldo. Mas por quê? O garoto vinha muito, com alguma frequência, ele vinha com determinada frequência a Belo Horizonte e daqui ele ia para Pedro Leopoldo. Ele ia se encontrar com Chico Xavier quando o Chico morava em Pedro Leopoldo. Antes do Chico E para Uberaba. mudar Pra Uberaba. para Uberaba. E um dia, ele chegando lá, ele ficou muito impressionado com a condição de todos aqueles que cercavam a casa do Chico e escreveu essa música. Ela é um prelúdio original para violão, que é essa versão que eu toquei, que tem alguma diferença com a versão cantada, e ele próprio, garoto, colocou uma letra. Existe uma outra letra do Gente Humilde que não é essa que todos nós conhecemos. Pois que história. Olha, O o Celso. violão e as histórias. Ela tem história demais. Depois eu vou brigar com você sobre o detalhe. Mandar um abraço para o grande Roberto Gontijo. Roberto Gontijo sempre apoiou os músicos, os artistas. Abraço, Roberto. Grande Roberto Gontijo, um grande abraço para você. Estamos firme aí. Roberto Nogueira é um colega meu de faculdade, fizemos jornalismo, e ele gosta muito de música, canta, toca violão também. Opa. Estou aqui coladinho, sem perder o tom. Ó. Grande Roberto Nogueira, meu amigo. Audiência qualificada. Opa. Flávio Leite, excelente entrevista, histórias curiosas. E, realmente, essa história, o Flávio é engenheiro, é meu colega também de muitos anos, e hoje é representante do sorvete picolés Los, aí nos supermercados. Grande Flávio Leite, um abraço a Lulu e todos aí de casa. Mas é interessante você falando aí, essas histórias que ele colocou aqui Cara, o violão tem muita história. Mas eu vou brincando, Maria Amélia, que uma amiga minha era namorada de um você falou qualquer festinha, né? Encontro de amigos. Sempre vai o violão. sempre tinha o violão. Mas E alguém a namorada desse meu amigo ficava chateada porque ele não aproveitava a festa, ele ficava a noite toda tocando violão e o povo divertindo, cantando, bebendo. Ah, mas ele se divertia também, ué? Ah, Quem com toca certeza, também se né? diverte, Tá se Ele gente. divertindo. achava curioso esse detalhe que ela falava. Para ela não era bom, né? Pra Porque ela ela era queria estar ao lado dele, né? Aproveitando, Às vezes a expectativa dela era outra, né? Com certeza, E a expectativa dele, ele era outra. tocando, estava ótimo. Mas a pessoa que toca um instrumento, ela faz isso de cor, né? Aí quando a gente fala de cor, quer dizer que é de coração. É do fundo da alma, de fato. Então, tem vários, essa questão da festa que você fala. Sim. Se a pessoa está tocando ali, tem gente cantando, né? Tá valendo. Ele tá achando muito bom aquilo tá de coração. E ainda tem aquele povo que enche o saco e fica pedindo música, né? Ai, toca aí. Toca aquela e tal, né? O Celso, o pessoal, hoje nós estamos aqui com o Celso Farias, músico, estudioso, pesquisador, pessoa dedicada mesmo à música, a boa música, né, que a gente gosta, junto com Maria Amélia Ávila. Maria Amélia, depois no finalzinho, vai falar o que ela gosta hoje de fazer, ser grande jornalista, professora, palestrante. Vocês entram lá no Instagram dela, que no final ela vai falar, apesar que o João sempre está colocando aí, mas nós vamos brincar, o que ela gosta de relaxar na casa dela, já que os filhos dela já estão grandes, médico, outro morando no exterior, a outro. E o que ela gosta de fazer, você não vai saber, grande jornalista, mas ela tem um dom
Tô na especial. expectativa. Ó, tá doido, já tá chegando o aroma aqui antes dela falar. Opa! Mas o pai tem um filho, igual eu falei do meu, já tá com 25 anos. Isso aí foi até os 10 anos, quando eu vi que ele não queria mesmo. Mas o pai que está nos vendo, o YouTube, né? Você que está aí no Minas Turismo Gerais, entra lá no nosso YouTube, Sérgio Moreira nas Gerais, é o nosso YouTube, Sérgio Moreira nas Gerais. O pai pegar o filho, a filha, ou a sobrinha, né, que ele gosta, adotado. O que ele tem que fazer para o menino hoje sair do celular e dedicar ao violão, ou a flauta, ou violino, ou piano? O que ele tem que fazer? Essa briga hoje é complicada, né? É complicada, mas eu acho que que... sugere? Isso aí é uma Primeiro, pergunta... uma pergunta muito boa, mas é uma pergunta do presente. É Aham. uma pergunta do presente. Eu acho que tem que provocar. Como? Olha, leva para assistir alguém tocando um violão, ou cantando, ou tocando um piano, uma apresentação musical, porque a concorrência com os eletrônicos, ela está muito grande. E já não é de hoje, né, Sérgio? O videogame, a questão Sim. de todos os eletrônicos. Mas comece provocando. Quem sabe essa provocação de instigar a ouvir um dia, olha, vamos ouvir essa gravação, essa música. Olha, para você ver, tem um som de flauta. Só com essa frase... Você já desperta, Já né? desperta algo. Porque, de repente, a pessoa está ouvindo, está cantando, de repente entra um solo de flauta e fica por isso mesmo. Mas se alguém falar, olha, como é que essa flauta toca bonito, né, nessa parte, aí, quem sabe, começa a provocar, a despertar nessa criança esse gosto pelo material sonoro musical, né? Mesma coisa com o violão, com levar para assistir um cantor ou uma cantora, né? Eu acho que, por exemplo, em Belo Horizonte nós temos grandes salas de apresentação. Palácio das Artes é uma A casa. escola de música ali na Afonso Pena em frente tem conservatório lá ainda? Não, a Não? escola se mudou para Pampulha há muitos tá. anos, né? Há mais de Ali 20 é o quê? anos. Mas o agora? conservatório tem sempre Ele apresentações. sempre tem, ele mantém Tem uma lá série uma- regular de apresentações, É. né, durante todo o ano letivo. E é uma casa muito interessante, que tem uma Sim. programação muito interessante. E uma curiosidade, por ser um aparelho público federal, todas as apresentações são gratuitas. Sim. Então já fica aí mais um incentivo também, que sempre tem uma programação de qualidade. E lá na Casa da Música, lá na Sala- Barro Preto, a Sala né? Minas Gerais. Sala Minas Gerais também, Uma né? grande sala de concerto, construído com aquilo que foi de mais especial em termos de desenvolvimento acústico. Uma grande orquestra, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, é uma referência hoje, não só para Minas e não só para o Brasil, uma referência internacional. É lindo. É lindo. Então, acho que a gente tem os palcos, vamos dizer, a gente chama de música de câmara, são aqueles palcos menores. Um teatro para 100, 150, 200 lugares. Porque, por exemplo, para ouvir um violão solo, você não pode colocar assim para 1.500. O som do instrumento se perde, né? Que tem aquela questão, né, da quantidade do som. E a gente tem o Palácio das Artes, a Sala Minas Gerais e outros também. Eu acho que vale a pena essa provocação com os pequenos para, quem sabe, né? Interessante, Fernando Anjo tá que nos assiste, grande Fernando Anjo. Aí o pessoal entra lá no Instagram, @Fernando Anjo Imitador, e vai lá no show dele dia 15 de fevereiro. Fernando Anjo colocou que interessante aqui, eu fico olhando aqui os chats aqui que Sim. o pessoal manda, e no WhatsApp. Futebol é um grande exemplo. Os pais levam os filhos desde criança e os meninos e as meninas acabam se apaixonando. E isso aí, igual você falou, leva Na nas verdade, casas. é a vivência, né? É. É você Olha, despertar na criança É. esse gosto para fazer às vezes alguma mais coisa. do que falar é o exemplo, né? Não tem aquele ditado que fala que um exemplo vale mais que 1000 palavras? Sim. É um exemplo. É o Celso Adolfo, viu? Mandando um abraço. Olha. Grande Celso Adolfo aqui. Esse eu acabei de sempre mandar. brinco, esse é o xará mais famoso. É o Can. Ele fala que é o Can. Ele é Celso Adolfo Marques, o Clube Atlético Mineiro. Ele fala que Coincidiu. ele é o grande amigo, grande Celso Adolfo, dos melhores também músicos, né? Letristas, e da nossa grande São Domingos do Prata.
ilustre. Belo Horizonte já pertence a São Domingos do Prata, né? Grande São Domingos do Prata já faz parte de Belo Horizonte. Você vai encerrar. Sim. Você fica preparando, porque o músico, gente, tem uns detalhes aí. Maria Amélia, jornalista. Maria Amélia, daqui a pouco nós temos que terminar. Maria Amélia, jornalista, apresentadora, palestrante, professora. Tá aí, sempre entra lá no Instagram dela, que ela vai falar por que o Instagram dela é totalmente diferente do meu. Sérgio Moreira 63, do Celso Faria Oficial. O dela vai falar como é que é, você não sabe. Não sei, como é que é? Eu não tenho Instagram pessoal. Eu só tenho Instagram porque eu adoro fazer bolo. Fala aí. E durante a pandemia, eu comecei a fazer bolo. Então, meu Instagram é @delicias.da.amélia. Porque só tem bolo e tem peças que eu faço também de artesanato de Natal, que são 2 hobbies que eu amo, assim, coisas que eu gosto de fazer. Sim. E não tem nada pessoal. Mas olha que coisa interessante. Adoro, é boleira. Adoro fazer bolo. E de todo tipo? Não, só não gosto de nada que seja assim para casamento, para festa, Sim. para festa o máximo assim aniversário. Entendi. Mas aquele bolinho que você toma escutando um violão Tomando um e café? tomando um café, comendo. Ô, Sérgio, mas então esse é o melhor de todos. Olha, Mas- proseando, tomando Proseando. café, E ouvindo ouvindo violão. Ela começou assim, sabia? O pessoal ia para casa dela ou ela ia para casa das pessoas. Não, uns amigos, Olha lá. eu fazia reuniões lá em casa de trabalho. E todas as vezes sempre monto uma mesa, né? Cafezinho. Cafezinho, bolo e tal. E aí, sim, as pessoas, um amigo meu, que é da área aqui, da comunicação, o Robson Fontinelli, Interessantíssimo. ele falou, você tem que vender isso, não é possível. Toda vez que você tem que vender seus bolos, tem que vender. E aí ele criou para mim esse Instagram e a marca me deu e falou, agora você sempre fala que você não tem, não quer, mas já está tudo pronto. Mas é a melhor coisa, não é? Verdade. Comer um bolo, tomar um café e ouvir um violão. E prosear. E prosear. Delícias.da.amélia. Entra lá, ela faz os melhores que tem. Tá mandando um abraço pra gente. Eudes Júnior, grande jornalista, amigo nosso. É amigo Tá nosso. aqui, gente boa demais. Eudes, apareça. Tá aqui, BH, Eudes, tá? Tá, ele trabalha no TJ. Manda um abraço, Eudes Júnior, amigão aí de jornadas também. A gente vai encaminhando aqui para as pessoas. O YouTube tem essa vantagem, que a pessoa assiste agora. Marcinha Nunes, lá do Dona Lucinha, eu estive lá sexta-feira. Falou, Sérgio, eu assisto seu programa 10 horas da noite, depois que eu chego do restaurante, tomo banho, aí eu coloco, vejo, bacana. Marcinha Nunes, Dona Lucinha, ali na Padre Odorico, com contorno, de 11 às 10 da noite, autêntica comida mineira. Comida mineira. O Fernando Duarte está brincando, com essa audiência, esse programa não pode acabar agora. Ô, Fernando, depender de mim, eu escutar o Celso. Só faltava você aqui, Fernando. Mas mesmo. ele está preparando para o show dele, então essa época agora ele dedica. Depois, Fernando, nós vamos trazer mais você aqui, eu sei dos seus projetos. Ensaiar, aí que tem. Dedicação total. Ô Celso, para terminar, te agradeço, pessoal. Entra lá no Instagram do Celso Faria, @ o Celso Faria Oficial, Maria Amélia Ávila. Obrigado, mais uma vez estamos juntos, minha linda, minha amiga, mãe de médico. Mãe de médico, essa minha novinha, o filho já é médico, tem mais 2 filhas. Um advogado e uma chefe de cozinha. Imagina, essa novinha desse jeito e já está com os filhos já criados. Por isso que ela fica agora fazendo bolo. Mas não trabalha trabalhando. muito. Jornalista muito. Está na área. Quem Sim. quiser prestar serviço, vai lá no delícias.amélia. Como é que é? Delícias.da.amélia. Delícias da Amélia. E ela presta ainda grande trabalho de assessoria de imprensa. Jornalismo, de imprensa, faz tudo. Ó, Celso mandou áudio aqui, vamos ver. Olha. Deixa eu ver aqui. Ó, vamos ver.
fazendo meus gracejos aqui, né? Eu só componho com o violão na mão, cara. Não tem solução pra mim. Eu comecei assim e eu continuarei assim, entendeu? É um instrumento amigável, né? É um instrumento amigável. Bom de carregar, sem problema. Vamos fazendo música. Vamos fazendo. Celso Adolfo, Celso ao Adolfo. vivo e a cores. É o Tá xará vendo? mais famoso. Minas, rapaz. Só que na Bahia já nasce estreando, né? É Aqui verdade. em Minas já nasce brilhando. Tá certo. Ô Celso, prazer você estar no nosso programa. Que agradeço. Sucesso. Sei que você tem uma agenda de eventos. Quem quiser contratá-lo, tá aí à disposição aí, né, Celso? Pode ir. Isso, pode chamar no Instagram, Celso Faria Oficial. Sérgio, obrigado pelo É convite. isso, obrigado. Maria Amélia. Ei, muito Obrigado prazer pelo e muito papo obrigada. E um prazer. E um prazer. prazer conhecê-la, assim, a gente conversando, proseando aqui. Proseando. Prosa. Ô Sérgio, ficou faltando o Da bolo, próxima, né? Ficou faltando o bolo. E o café, o próximo E o nós vamos café? fazer. É. Com certeza. Tá bom, eu vou encerrar com um pupurri de música do Ari Barroso, que é de Ubá. E esse pupurri tem 7 canções do Ari, que foi feito pelo garoto. Aqui em Minas, Miraí, Ubá, tem grandes cantores ali. O de Miraí é o Ataúfo Alves. Ataúfo Alves, exatamente. E o garoto harmonizou essas músicas do Ari Barroso. Então, e deu o nome Festival Ari Barroso. Pessoal, agradeço. Siga lá, Sérgio Moreira, nas Gerais. O João, na hora que ele terminou o nosso programa. Um abraço e até o próximo.
Nos caminhos por onde andei, as cantigas que ouvi e cantei, nessa terra que tanto nos traz, sou mineiro, sou Minas Gerais. A viola, o tambor, os sabores, são amores vivendo em mim, são encantos da natureza, é beleza que não tem fim. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais. Minas é encanto por todo lugar. Minas, a história mostra o seu valor, é a fé nas montanhas e vales. Minas com muito amor. Minas Turismo Gerais.